Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. A história do futebol às vezes parece escrita por alguém que gosta de pregar peças. E é exatamente essa sensação que ronda os bastidores do Corinthians nos últimos dias. O que era para ser apenas mais uma novela de mercado ganhou contornos de trama épica, com um capítulo que ninguém esperava. O Timão teria passado à frente e fechado com o meia, que era tido como quase certo no rival Palmeiras, o Rafael Veiga. A ideia de um chapéu desses não é apenas um golpe de mercado, é uma declaração de ambição, um sinal de que o Corinthians não está mais jogando para acompanhar, mas para ditar o ritmo. E, quando se fala em chapéu histórico, não é só pelo jogador em si, mas pelo simbolismo. Veiga não é um nome qualquer. É um jogador que se tornou referência no futebol brasileiro, com presença diária, bola parada e capacidade de decidir em momentos de pressão. Se o Corinthians realmente conseguiu essa investida, o impacto vai muito além da camisa. Mexe com orgulho, com narrativa e com a própria lógica do mercado nacional, onde rivalidade costuma ser sinônimo de barreira, não de disputa direta. O que antes era especulação virou, aos poucos, rumor com peso, aquele tipo de boato que começa em corredor e termina na mesa do torcedor. E o Corinthians, que historicamente já surpreendeu em negociações, parece ter encontrado o momento perfeito para mostrar que não está com medo de ousar. Dentro do Corinthians, o clima é de expectativa, mas também de cautela. Em times grandes, especialmente em um cenário tão polarizado quanto o paulista, qualquer movimento é imediatamente analisado por torcedores, comentaristas e rivais. O nome de Rafael Veiga é, por si só, um chamariz de atenção. E o fato de ele estar ligado ao Palmeiras só aumenta o impacto. Se a informação se confirmar, o Timão não estaria apenas contratando um jogador de alto nível. Estaria assumindo um papel de protagonista em uma disputa que sempre foi marcada por estratégias e, às vezes, por jogadas de bastidor. A especulação cresce porque a transferência, se acontecer, seria um gol psicológico antes mesmo de qualquer bola rolar. E é exatamente esse tipo de movimento que muda o humor do torcedor. Ele passa a acreditar que o time está mais forte, mais ambicioso e mais disposto a quebrar padrões. Afinal, não é todo dia que um clube consegue tirar um atleta tão importante de um rival direto, ainda mais quando esse rival é o Palmeiras, que historicamente tem se mostrado forte em contratações e manutenção de elenco. O Corinthians, então, estaria jogando com uma carta de alto valor e o mercado, claro, está de olho. O fato de a notícia circular como rumor ajuda a aumentar a tensão. Rumores no futebol são como faíscas em um galpão de palha. Basta um detalhe para incendiar tudo. E nesse caso, o detalhe é simples. O Corinthians teria avançado de forma decisiva, com proposta e condições que teriam chamado a atenção do próprio jogador. Rafael Veiga, conhecido por ser um profissional centrado e com perfil de liderança, não é do tipo que se deixa levar por promessas vazias. Se ele, de fato, começou a ouvir com mais atenção o que o Corinthians ofereceu, isso significa que a proposta é convincente, não apenas financeiramente, mas também esportivamente. O meio-campo corintiano, que já vinha mostrando a necessidade de reforços com características de criação e chegada à área, poderia ganhar uma peça que encaixa exatamente no que o clube busca: presença em jogo, qualidade técnica e capacidade de decidir.
E a torcida, claro, já começou a imaginar como seria ver Veiga com a camisa alvinegra, cobrando faltas, ajeitando o ritmo do time e assumindo a responsabilidade de conduzir o jogo em momentos de aperto. Enquanto isso, no lado do Palmeiras, a sensação é de surpresa e inquietação. Não porque o clube não esteja acostumado com negociações, mas porque o nome de Rafael Veiga é tão ligado à identidade do time que a possibilidade de vê-lo em outra camisa soa como uma ruptura. Veiga se tornou um símbolo, alguém que, em campo, representa mais do que talento, representa a cara do time. A referência para as jogadas e o jogador que, muitas vezes, segura a responsabilidade quando o jogo aperta. Se o Palmeiras realmente perdeu terreno na negociação, isso seria um reflexo de algo mais profundo. Uma disputa de poder no mercado, onde o Corinthians decidiu não apenas competir, mas tentar ganhar. E isso muda a dinâmica de toda a temporada. Porque rivalidade não é apenas dentro de campo, é também fora dele, na construção de elenco, na moral do grupo e no ânimo da torcida. Um rumor como esse, por si só, já tem força para influenciar o ambiente interno, mexendo com jogadores, comissão técnica e diretoria, que passam a sentir a pressão de responder à altura. No meio desse cenário, a figura de Rafael Veiga ganha ainda mais importância. Não é apenas um jogador com habilidade, é um atleta com história, com presença e com um perfil que combina com o tipo de futebol que grandes clubes brasileiros buscam para momentos decisivos. E o Corinthians, se confirmar a contratação, estaria reforçando a ideia de que não quer apenas montar um elenco competitivo, mas sim um time capaz de disputar com qualquer adversário de igual para igual. O que torna tudo ainda mais intrigante é o fato de o rumor surgir justamente num momento em que o clube parece estar buscando um novo patamar. A torcida quer mais. E a diretoria, ao que tudo indica também. Em um mercado onde muitas negociações se arrastam, o Corinthians parece estar acelerando. E isso, por si só, já é um recado. Um recado para o rival, para o futebol brasileiro e para a própria história do clube. O Corinthians quer ser protagonista e não quer esperar que as oportunidades caiam no colo. E é justamente aí que o rumor ganha força e se transforma em narrativa. O futebol é movido por histórias, e essa, se verdadeira, seria uma daquelas que vira lenda. A ideia de um chapéu histórico não é exagero. É uma forma de dizer que o Corinthians não só venceu uma disputa, mas que mudou a percepção sobre quem manda no mercado. E isso tem um efeito psicológico enorme. Imagine o impacto dentro do clube. Jogadores sentindo que a diretoria está disposta a ir atrás do que é importante. Comissão técnica com mais opções e torcida com um motivo a mais para acreditar. E do outro lado, a sensação de que o rival perdeu um jogador que, talvez, não fosse substituído com facilidade. O rumor, então, não é apenas sobre um nome, mas sobre uma mudança de patamar. E no futebol, mudanças de patamar costumam começar com decisões ousadas. Aquelas que, muitas vezes, só se percebe o valor quando o jogador entra em campo e faz a diferença. Se o rumor se confirmar, o Corinthians não estaria apenas comprando um jogador, mas escrevendo um capítulo novo em sua história recente. A contratação de Rafael Veiga seria uma mensagem clara de que o clube não tem medo de competir em alto nível e que está disposto a entrar em disputas que, até então, pareciam reservadas a outros. O nome de Veiga não é apenas um nome de mercado. É um símbolo de qualidade, consistência e liderança.
Em um cenário em que o futebol brasileiro está cada vez mais disputado, trazer um jogador desse nível para o meio-campo seria um passo significativo para fortalecer o time, especialmente em jogos em que o controle de bola e a criação de jogadas são fundamentais. A especulação, por si só, já dá ao torcedor a sensação de que algo grande pode acontecer. E quando o torcedor sente isso, o clube ganha uma energia diferente. A expectativa passa a ser maior e o ambiente se transforma. Afinal, futebol não é só técnica, é também emoção. E rumores como esse alimentam a esperança. A torcida começa a imaginar o futuro, a ver o time com mais chances, e isso cria uma pressão positiva que pode influenciar o desempenho dentro de campo. O Corinthians, nesse sentido, parece estar tentando dar um passo além, mostrando que está disposto a sonhar alto. No centro dessa história está o próprio Rafael Veiga, um jogador que já provou seu valor em campo e que, ao longo do tempo, se tornou referência. A escolha de um jogador como ele não é apenas sobre talento, mas sobre personalidade. Veiga tem perfil de quem assume responsabilidade, de quem não se esconde em momentos decisivos. E isso é exatamente o que clubes grandes procuram quando estão montando um elenco com ambição. Se ele realmente estiver considerando a proposta do Corinthians, é porque a oferta vai além do financeiro. É uma proposta de protagonismo, de desafio e de reconhecimento. E para um atleta que já construiu uma trajetória importante, a possibilidade de ser peça central em um projeto grande pode ser tentadora. O rumor, então, não é apenas sobre um negócio, mas sobre a construção de um novo capítulo na carreira do jogador. E o fato de isso acontecer em meio a uma rivalidade tão intensa só aumenta o peso da narrativa. A torcida do Corinthians, claro, já começa a imaginar o que seria ver Veiga em campo. Com a responsabilidade de ser o cérebro do time e de conduzir o jogo com qualidade. E se o Palmeiras, de fato, estiver vendo essa possibilidade se aproximar, o clima interno pode ficar tenso. Não por falta de estrutura ou capacidade, mas porque perder um jogador com esse perfil mexe com o planejamento. Veiga, para o rival, representa mais do que um atleta. Representa uma referência técnica e emocional dentro do grupo. Quando um clube perde alguém assim, não é só uma vaga que se abre, é um vazio de liderança que precisa ser preenchido. E a questão não é apenas substituir talento, mas substituir presença, visão de jogo e confiança. O rumor de que o Corinthians estaria na frente pode ser interpretado como um alerta de que o mercado mudou e que ninguém está imune às surpresas. E isso é o que torna a situação ainda mais interessante. O futebol brasileiro, muitas vezes, é visto como previsível. Mas esse tipo de notícia mostra que ainda existe espaço para reviravoltas. E o torcedor, claro, adora isso. A rivalidade ganha um tempero a mais. E a temporada passa a ter uma camada extra de drama antes mesmo de começar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, enquanto o rumor segue crescendo, o cenário do Corinthians ganha contornos de ousadia. O clube já mostrou, em outras ocasiões, que sabe ser protagonista e que não tem medo de investir em nomes importantes. E a ideia de trazer Rafael Veiga, além de fortalecer o elenco, poderia ser um símbolo de que o clube quer assumir um protagonismo mais claro. O time, que já tem uma base forte e uma torcida apaixonada, poderia ganhar um novo elemento de criatividade e decisão. E isso é exatamente o que diferencia times que brigam por títulos daqueles que apenas participam.
A presença de um jogador com capacidade de controlar o ritmo do jogo e de chegar com qualidade ao ataque muda a dinâmica da equipe. E, se o rumor se confirmar, o Corinthians estaria montando um time com mais possibilidades táticas, mais opções de jogo e mais chance de controlar momentos decisivos. A torcida, nesse caso, sentiria que o clube está indo atrás do que é importante. E isso é algo que, no futebol, pode mudar tudo. O impacto de uma negociação como essa também pode ser sentido fora de campo, especialmente no que diz respeito ao moral do elenco. Quando um clube demonstra ambição, o grupo tende a sentir isso. Jogadores se motivam, a confiança aumenta e a sensação de que o projeto é sério se fortalece. E isso é algo que, muitas vezes, faz diferença em partidas difíceis, quando o time precisa mostrar caráter e personalidade. A presença de um nome como Rafael Veiga pode trazer não apenas qualidade técnica, mas também uma mentalidade de vencedor, algo que é contagiante dentro de um vestiário. E quando o time sente que a diretoria está empenhada em trazer reforços de peso, a própria comissão técnica ganha mais liberdade para trabalhar. O rumor, então, não é apenas sobre a contratação de um jogador, mas sobre a construção de um ambiente mais forte e mais confiante. E, no futebol, ambiente conta tanto quanto técnica. Um time que acredita, que se sente apoiado e que vê o clube investindo, tende a render mais. E isso é o que torna a especulação ainda mais relevante. E no fim das contas, o que fica é a sensação de que o futebol brasileiro está pronto para mais uma reviravolta. O Corinthians, ao que tudo indica, estaria disposto a dar um passo ousado e tentar um negócio que mexe com rivalidade, orgulho e história. A especulação de que o clube teria fechado com Rafael Veiga, tirando um jogador importante do rival, é um tipo de notícia que tem força para marcar uma temporada antes mesmo de ela começar. Se for verdade, o impacto será enorme e o futebol ganhará um novo capítulo de rivalidade, estratégia e ambição. Mas, mesmo que o rumor ainda não tenha confirmação oficial, ele já cumpriu seu papel. Colocou o Corinthians no centro das conversas, acendeu a imaginação da torcida e reacendeu a disputa com o Palmeiras de uma forma que poucos negócios conseguem fazer. E é justamente essa mistura de surpresa, ousadia e tensão que faz do futebol um espetáculo tão fascinante, onde, às vezes, a maior emoção está nos bastidores, antes mesmo do apito inicial. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!